Surpreendente revelação. Milionário descobre ensinamentos ocultos que mudaram a vida dos gêmeos. Carlos olhou pela imensa janela de seu apartamento em São Paulo, a cidade brilhando sob o sol poente. Apesar do luxo ao seu redor, a cobertura deslumbrante, os carros caros, as festas excessivas, um profundo vazio o consumia. Ele sempre sonhou com essa vida, mas agora tudo parecia apenas uma armadilha dourada que ocultava uma solidão insuportável. A traição de um sócio havia jogado seu império em ruínas, mas a dor não era apenas financeira. Ela era existencial. O que realmente importava? O que ele havia se tornado? Decidido a encontrar respostas, Carlos deixou toda essa superficialidade para trás e decidiu se refugiar em uma pequena comunidade no interior do Brasil, onde as palmeiras dançavam ao vento e o cheiro da terra molhada ressuscitava memórias de sua infância alegre, repleta de simplicidade. Quando chegou, notou que aquela comunidade era vibrante, cheia de vida, mas carente de oportunidades. Foi ali que conheceu Pedro e João, gêmeos de 12 anos que, com um sorriso radiante no rosto, ajudavam o pai na agricultura. A alegria nos olhos deles era como uma luz em meio à escuridão que Carlos sentia. Eles contaram a ele sobre a dura realidade que enfrentavam, mas a formiga inabalável de esperança em seus corações tocou algo profundo em Carlos. Ele nunca havia visto tamanho vínculo familiar, tão genuíno e verdadeiro. Mas essa felicidade foi ensombrada por uma triste descoberta: a escola onde Pedro e João estudavam estava prestes a fechar. Enquanto ele se perdia em seus próprios dilemas, aquelas crianças estavam lutando para não serem privadas do conhecimento. Uma indignação intensa brotou dentro dele. Como era possível que, em um mundo repleto de riquezas, crianças como elas não tivessem acesso a um futuro melhor? Movido por essa consciência, Carlos decidiu agir. Contudo, ao buscar apoio entre sócios e amigos da elite local, encontrou olhares de desdém. Para eles, aquelas crianças eram apenas aqueles de baixo. O que importava a eles? Enquanto escutava os sonhos de Pedro e João ser médicos, engenheiros, ajudar os outros, um turbilhão de emoções o sacudiu. Ele se lembrava, com uma pontada de dor, daquilo que já almejou na infância. Seus olhos se encheram de lágrimas. Todo o seu patrimônio parecia insignificante diante daquela pureza de coração. O que valia mais, riqueza ou realização? Será que ele estava disposto a sacrificar sua posição na elite por essas crianças? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Carlos se aprofundava na vida daquela comunidade, a conexão com Pedro e João se tornava mais forte. Ele percebeu que não estava apenas lutando contra o preconceito alheio, mas, principalmente, contra suas inseguranças e medos. As ameaças que começaram a surgir, vindas de pessoas que se opunham à sua interferência, tornaram-se reais. A escolha estava estabelecida: proteger sua vida de luxo ou arriscar tudo por um propósito que agora tinha significado. Carlos encarava um ultimato. A escola de Pedro e João caminhava para o fechamento iminente. Ele precisava decidir: seguir sua vida de excessos ou se tornar a mudança que tanto sonhava ver no mundo. Entre um dilema e outro, as perguntas pulsavam em seu coração: valeria a pena apostar tudo pelo futuro dessas crianças? A luta prometia ser intensa e cheia de reviravoltas, e o brilho no olhar de Pedro e João poderia muito bem ser a chave para abrir uma nova vida que ele nunca imaginou. O que Carlos escolherá? E qual será o impacto de sua decisão? Carlos sabia que seu tempo na comunidade estava se esgotando. A cada dia que passava, sua mente se enchia de novas dúvidas e esperanças. A ideia de se tornar uma ponte para um futuro melhor para os gêmeos e outras crianças parecia cada vez mais tentadora, mas o peso de suas antigas escolhas o mantinha prisioneiro em seus próprios medos. Como conseguiria mudar vidas se não havia conseguido mudar a sua?
Nas manhãs ensolaradas, ele se encontrava com Pedro e João no campo. As risadas deles eram música para seus ouvidos, mas nos momentos de silêncio, a realidade o atingia como um soco no estômago. O que aqueles meninos precisavam não era apenas de esperança, mas de um plano. E Carlos sabia que não poderia buscá-lo sozinho. Numa tarde quente, enquanto todos trabalhavam, Carlos decidiu reunir os pais da comunidade. Precisava entender suas lutas e desafios, suas esperanças e frustrações. A sala pequena da igreja local ressoava com vozes ansiosas. Cada um contava sua história, como se abrissem suas almas, e cada relato era uma facada no coração de Carlos. A pobreza, a falta de oportunidades, a indiferença do mundo exterior estavam ali, diante dele, cheias de dor e determinação. Precisamos de uma escola que funcione, uma mãe falou, com a voz embargada. Nossos filhos devem ter chance de sonhar. Aquela frase ecoou na mente de Carlos. Se um sonho poderia ser chamado, talvez houvesse algo que ele pudesse fazer. Ele sorriu ao perceber que não estava mais sozinho. Após a reunião, Carlos se sentou com Pedro e João sob a sombra de uma árvore. O olhar dos gêmeos era cheio de expectativa. "O que você vai fazer, Carlos?" perguntou João, a ansiedade balançando sua voz. Ele respirou fundo antes de responder. "Estou pensando em criar uma forma de arrecadar fundos para a escola", disse Carlos. "Mas vou precisar de vocês e de todos aqui." Os gêmeos se entreolharam e um brilho emocionado apareceu em seus rostos. "Vamos tentar encontrar soluções juntos. Nossos sonhos são maiores do que as dificuldades, certo?" As tardes seguintes foram preenchidas com atividade. Carlos trouxe ideias, os meninos e a comunidade, garra. Juntos, começaram a planejar eventos, uma festa junina, um bazar, até uma corrida beneficente. Carlos sorriu ao ver a empolgação dos moradores. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma energia intensa, como se estivesse renascendo. Mas nem todos viam essas mudanças com bons olhos. Carlos percebeu que a elite estava começando a notar sua incursão. Um dia, enquanto conversava com uma vizinha, ela sussurrou: "Você está interferindo em algo que não pertence a você, sabia?" As palavras a deixaram desconcertado. Como ele poderia ser considerado um intruso em um lugar onde estava se sentindo cada vez mais em casa? Com isso, uma preocupação se instalou em seu coração. O que aconteceria se a elite decidisse retaliar? O futuro da escola estava nas mãos dele, mas será que seria o suficiente para enfrentar a máquina implacável dos poderosos que não se importavam com o destino das crianças? Carlos olhou para Pedro e João, que sonhavam alto, e a incerteza se misturou à determinação. Ele sabia que havia um caminho à frente. Seria preciso coragem para continuar. A pergunta essencial agora era: Carlos estava pronto para arriscar tudo por aqueles que ele havia aprendido a amar? E se o que quer que ele decidisse poderia não apenas mudar as vidas dos gêmeos, mas também a dele? As semanas passaram e a comunidade começou a se agitar com o planejamento dos eventos. A festa junina, que sempre tinha sido uma simples reunião dos vizinhos, agora assumia uma nova dimensão. Carlos podia sentir a energia revitalizada no ar, os sorrisos nos rostos e a esperança se espalhando a cada ensaio. Mas, em meio a tudo isso, a ameaça de retaliação da elite pairava como uma nuvem escura. Certa manhã, enquanto limpava as mesas no pátio da igreja, Carlos escutou uma conversa entre dois homens que passavam pela rua. Eles falavam sobre ele, sem saber que estavam sendo ouvidos. Um deles, com um tom de desprezo, disse: "Esse Carlos é apenas um sonhador. Não vai conseguir mudar nada aqui." As palavras cortaram como uma faca. Pouco tempo atrás, ele mesmo tinha se sentido assim, um sonhador perdido em meio a um mar de dificuldades. Agora, ele era a esperança de muitos e não podia deixar que as vozes sombrias o atingissem. Movido pela determinação, Carlos reuniu todos para uma nova assembleia. O espaço ficou pequeno com a presença de tantas pessoas ansiosas por mudança. Ele começou a falar, sentindo cada palavra vibrar dentro de si. "Nós somos mais fortes juntos. Vamos mostrar que nossa comunidade não é apenas um número nas estatísticas. Temos coragem, temos sonhos e vamos lutar por eles."
Um murmúrio de aprovação surgiu entre os presentes e aos poucos as vozes se elevavam em uníssono. Era como se a sala estivesse se transformando em um símbolo de resistência. Os gêmeos olharam para Carlos com um brilho admirado nos olhos enquanto ele continuava a inspirar todos ao seu redor. Enquanto organizavam as equipes para o bazar e a corrida, uma mulher se aproximou dele, com expressão preocupada. Carlos, você percebe que eles vão tentar parar a gente, né? Aquelas pessoas não vão simplesmente deixar isso acontecer. Eu sei, respondeu Carlos, apertando a mão dela com firmeza. Mas a única maneira de vencermos é com coragem e união. Aguentar na pressão é parte da luta. Ele estava determinado, mas também sabia que a resistência exigiria mais do que apenas coragem, seria necessário um plano. Assim, começou a pensar em estratégias para garantir a segurança e o apoio da comunidade. Na véspera da festa junina, o clima era de celebração, mas um frio na barriga incomodava Carlos. Ele se lembrou das palavras da vizinha sobre ser um intruso. O que as elites fariam se não gostassem do que estavam fazendo? Contudo, ao olhar para os rostos iluminados diante dele Pedro, João, os pais, todos juntos ele sentiu que se não arriscasse agora, nunca saberia o que poderia alcançar. Na festa, rimos, dançamos e compartilhamos sonhos. Um misto de alegria e ansiedade pairava no ar. Até que, no meio da festa, um carro luxuoso parou do lado de fora, e duas figuras conhecidas saíram dele. Carlos sentiu seu estômago se apertar. Era o empresário mais influente da região, que sempre se mostrará indiferente à comunidade. As crianças, atentas, pararam de dançar e se voltaram para ver o que acontecia. O ambiente se silenciou enquanto ele e o empresário se encaravam. O que ele queria ali? Carlos lembrou que não tinha apenas os gêmeos e os moradores ao seu lado. Ele tinha a força de um sonho coletivo. E, ao acenar para as crianças, ele percebeu que seu compromisso com elas era maior do que qualquer medo que pudesse ter. Com o coração acelerado, Carlos se aproximou do empresário, perguntando-se o que ele viria dizer. O momento da verdade estava prestes a chegar. Carlos sentiu que o chão sob seus pés vibrava, quase como se a terra estivesse respondendo à tensão que envolvia o ambiente. A presença do empresário se impôs como uma sombra, e a festa, em um piscar de olhos, esfriou. As crianças, antes saltitantes e alegres, agora observavam atentamente, como se o desfecho daquela interação pudesse moldar o futuro que tanto sonhavam. Carlos, começou o empresário, seus olhos frios analisando cada expressão entre os presentes. Estou aqui porque, bem, preciso entender por que você está fazendo isso. As palavras saíram pesadas, com um tom de incredulidade que fez Carlos questionar o verdadeiro propósito das intenções do homem diante dele. Era um momento tenso, e para Carlos, parecia uma eterna eternidade. Ele respirou fundo e, em um gesto de coragem, decidiu que não poderia recuar. Estamos fazendo isso porque acreditamos na nossa comunidade, disse Carlos, a voz firme. Nós merecemos oportunidade, dignidade e respeito. Essa festa não é apenas uma celebração, é um grito por mudança. Um murmúrio de apoio ressoou entre os vizinhos. Os gêmeos, lá no fundo, trocavam olhares, sorrindo com coragem. Dentro deles, a força da união se fazia mais latente do que nunca. Carlos percebeu que aquele pequeno ato de bravura poderia inspirar os outros ali também. O que você acha que vai mudar, vivendo assim? Numa festa qualquer? O empresário questionou, suas palavras recheadas de desdém. Tudo muda quando as pessoas acreditam em si mesmas, Carlos respondeu, sentindo a energia crescente ao seu redor. Essa festa é sobre mais do que dançar e se divertir. É uma demonstração de que não estamos mais dispostos a sermos ignorados. Em um país onde a desigualdade grita, essa união é nossa resposta. O empresário ficou em silêncio, mas Carlos notou uma mudança em sua expressão. A incredulidade foi substituída por um leve traço de curiosidade. O olhar dele se deteve nas crianças, nas famílias reunidas que sorriam, algumas até dançando e se entrelaçando num mosaico humano de cores e vozes. Era essa visão simples e bela que Carlos queria proteger. Olhe para o futuro, empresário. O futuro é essa comunidade vibrante.
O que você faz ou deixa de fazer para nós pode significar muito mais. E se você se unisse a nós, imagine o impacto que poderia ter, Carlos continuou, seu coração pulsando dentro do peito. O empresário franziu a testa, claramente incomodado, mas a expressão de Carlos não deixava espaço para dúvidas. Ele estava lá para promover um novo caminho, e ele não recuaria. Durante momentos como este, novos líderes podem surgir, transformando a Itália moderna em um símbolo de esperança. Mas a atmosfera não havia esfriado apenas por conta da tensão. Carlos percebeu que, ao seu redor, algumas pessoas já começavam a murmurar entre si, um pequeno coro de vozes que ecoava um sentimento coletivo. As palavras de Carlos eram uma semente a germinar. E se você não agir? O que será da sua consciência? Uma voz feminina da multidão finalmente disse, cortando o silêncio. Era uma das mães da comunidade, uma mulher que Carlos sabia ter enfrentado batalhas difíceis. O semblante do empresário mudou novamente. Ele estava em conflito e Carlos se permitiu vislumbrar, naquele momento, a possibilidade de uma verdadeira transformação. O futuro se mostrava diante dele como um caminho a ser iluminado. Mas seria suficiente? O empresário começou a olhar ao redor, os rostos cheios de determinação, as esperanças se acendendo. Algo dentro dele parecia mudar, mas Carlos também percebeu a inquietação que ainda pairava no ar. Parece que o senhor tem dúvidas, mas a verdade é que estamos prontos para agir, que tal se juntos pudéssemos fazer a diferença? A pergunta se instalou na sala, como um desafio. O que o empresário responderia? Havia nova esperança nas palavras, mas a resposta dele poderia redefinir tudo. Carlos sentia em sua pele que a linha entre um sonho e a realidade estava prestes a se estreitar. A tensão que pairava no ar era quase palpável. O empresário olhou com atenção para a mulher que havia exposto sua dúvida, sua expressão agora mais suave, mas a dúvida ainda estava ali. O olhar voltava-se para os rostos esperançosos da comunidade, refletindo todos os anseios e medos que eles carregavam. Carlos sentiu o tempo desacelerar enquanto a sala se ajustava a um silêncio expectante. Ele podia ouvir o suave murmúrio da música ao fundo, contrastando com o peso daquela conversa. O empresário passou a mão pelo queixo, pensativo, e Carlos notou um fio de suor escorrendo pela sua têmpora. Eu não. Não esperava encontrar esse tipo de fervor em um lugar como este, ele finalmente disse, revelando uma fraqueza que contrastava com o seu tom de voz autoritário anterior. Vocês são apenas vizinhos. Pessoas que vivem suas vidas, se esforçando para sobreviver. O que isso importa? As palavras cortavam como facas, mas Carlos não se deixou abalar. Ele sabia que o homem diante dele, apesar de sua posição, estava começando a ver a realidade nua e crua. Isso importa porque somos mais do que vizinhos. Somos uma família. Cada um aqui tem uma história, um sonho, um motivo para lutar. Não podemos simplesmente ser ignorados. Carlos reafirmou, sua voz enchendo-se de paixão. Se você não compreender isso, não conseguirá enxergar o que temos a oferecer. Esta comunidade tem um potencial incrível, e juntos podemos muito mais. Um murmúrio crescente de aprovação ressoou, demonstrando que todos ali estavam dispostos a se unir naquela luta. As crianças olhavam, com olhos brilhantes de esperança, como se entendessem que aquele era um momento singular. O empresário respirou fundo, fechando os olhos por um breve instante. Carlos pôde ver que a batalha interna se acirrou dentro dele. O homem abriu os olhos, mais suaves, mas ainda firmes. E se eu decidir ajudar vocês? O que isso significaria para mim? Para minha empresa? Carlos não hesitou. Significaria que você se tornaria parte de algo maior. Uma mudança real. Sua empresa poderia se tornar um símbolo de transformação. Imagine o poder de poder ajudar pessoas a prosperar em vez de apenas extrair. E quem sabe? Isso pode até mudar a sua vida também. Nesse momento, o empresário fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. E se eu não souber como fazer isso? O que vocês precisam de mim? Era uma oportunidade. Carlos sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, uma onda de empolgação.
Precisamos da sua influência e dos seus recursos. Podemos criar um projeto juntos, algo que beneficie a todos, que ensine, que una. Um programa que traga educação e capacitação, que permita que essa comunidade cresça de verdade. A multidão parecia vibrar em uníssono, energizada pela proposta. O empresário, por outro lado, hesitava. Carlos podia ver que a ideia estava começando a tomar forma em sua mente, mas ainda havia resistência. Vocês estão pedindo muito. Não sei se posso prometer algo assim. É um risco, ele disse, e havia um resquício de medo em sua voz. Todo grande sonho começa com um risco, respondeu uma mulher próxima, com uma expressão de determinação. Foi assim que chegamos até aqui, você não pode ignorar isso. Carlos sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Tudo estava prestes a mudar, mas antes que pudesse continuar, algo peculiar aconteceu. Um dos gêmeos, que estava observando em silêncio, levantou a mão e, com uma inocência que só as crianças têm, perguntou, mas, senhor, por que você não quer ajudar a gente? As palavras do garoto flutuaram no ar, como um feitiço, desarmando a postura do empresário imediatamente. A expressão de incredulidade deu lugar a um embaraço visível, misturando-se à empatia que começava a surgir lentamente. Carlos percebeu que aquela pergunta poderia ser o divisor de águas. O empresário olhou para os gêmeos, em seu olhar, algo começou a se quebrar. Poderia aquele pequeno momento dar início a um verdadeiro entendimento? Mas enquanto todos aguardavam ansiosamente pela resposta, o celular do empresário tocou, quebrando a intensidade do momento. Ele olhou a tela e uma expressão de preocupação se instalou em seu rosto. O que estaria no outro lado daquela chamada? O futuro da comunidade dependia não apenas de suas ações, mas também da sua disposição de ouvir o que o coração falava. O empresário olhou a tela do celular, sua preocupação se transformando em tensão. O toque insistentemente repetido parecia preencher a sala com uma urgência inegável. Ele hesitou, sua mente saltando de um pensamento para outro. O que estaria do outro lado daquela chamada? Uma crise na empresa? Um problema que exigisse sua presença imediata? Carlos e a comunidade, por outro lado, estavam presos no momento. O silêncio aumentava, tornando-se quase ensurdecedor. O coração de Carlos batia acelerado. Dessa vez, não era apenas a luta pela comunidade, mas a esperança que estava prestes a desabrochar. O empresário respirou fundo e, com um movimento súbito, decidiu atender a chamada. Sim? Sua voz disfarçava a inquietação interna. Ele se afastou um pouco do grupo, buscando privacidade. Os murmúrios de expectativa continuaram a crescer entre os presentes. As expressões em seus rostos refletiam a fragilidade daquela situação. Carlos observou o homem, notando a tensão em sua mandíbula. A resposta no outro lado da linha parecia contrariar todas as esperanças que a comunidade havia construído. Ele podia imaginar o empresário ouvindo o que não queria ouvir, uma sombra de desânimo recobrindo seu semblante. Com um gesto impaciente, o empresário desligou o telefone e voltou-se para o grupo. O olhar estava mais pesado agora, como se todo o brilho de potencial que havia começado a nascer estivesse ameaçado. Ele respirou fundo e hesitou, como se palavras dolorosas pudessem escapar de seus lábios. O que aconteceu? Carlos perguntou, sem conseguir se conter. A ansiedade tomava conta do ambiente. Foi uma ligação. Problemas na empresa, ele começou, sua voz baixa. Um investimento que deu errado. Eu preciso ir agora, há decisões urgentes que precisam ser tomadas. A luz que bruxuleava na esperança da comunidade pareceu tremer. Um murmúrio de descontentamento começou a se formar. As crianças, que até então aguardavam animadas, agora olhavam com uma mistura de decepção e confusão. Mas nós estávamos tão perto. Não podemos parar aqui! Gritou uma mulher, seu olhar fixo no empresário. Suas palavras ressoaram como um grito de luta em meio à incerteza. Eu sei. Ele retorquiu, firmando a postura. Mas minha prioridade. Carlos não pôde suportar mais. Sua prioridade? O que você realmente quer?
A sua empresa ou a mudança que você pode criar? Você pode fazer a diferença aqui e agora. O contraste entre a urgência da realidade e a chamada que mudava tudo parecia criar uma barreira intransponível. Um momento de silêncio se instalou, enquanto todos aguardavam a resposta do empresário. Ele balançou a cabeça, como se tentasse clarear os pensamentos. Finalmente, ele olhou para os gêmeos, sua expressão mais suave. Eu não sei. Estou tão perdido. A força que emanava de Carlos quebrava as barreiras de lógica. Todos estamos um pouco perdidos. Mas isso é o que nos une. Olhando para esses rostinhos aqui, eu posso ver um futuro brilhante. A pergunta é: o que você quer fazer com isso? O empresário hesitou, encarando as crianças que estavam a poucos passos dele. Os sorrisos inocentes e esperançosos balançavam lentamente sua decisão. O empresário experimentou um vislumbre de algo que nunca teve antes, a possibilidade de um legado, algo que transcenderia seu próprio sucesso. Eu realmente quero ajudar. Mas como? Perguntou ele, cheio de vulnerabilidade. Carlos sorriu, sentindo novamente a empolgação. Vamos conversar mais sobre o que podemos fazer juntos. Você não precisa ter todas as respostas agora. Nesse momento, o empresário parecia despertar de um sonho confuso. Para onde essa conversa os levaria? A sala estava cheia de esperança, mas também de uma nova tensão, a tensão da expectativa. Enquanto o empresário olhava para as crianças, seus olhos cheios de vida e sonhos, um novo chamado ecoou em sua mente, o chamado de ser mais do que um simples empresário. Seria possível ele se comprometer com esse caminho? Seria aquele o momento que mudaria tudo? Diante de todos aquele desafio, Carlos perguntou a si mesmo, este era o momento que todos esperavam, mas será que o empresário seria capaz de abraçar essa transformação? O empresário sentiu um frio na barriga ao encarar aquela multidão. As crianças, com seus olhares brilhantes e esperanças pairando no ar, estavam prontas para receber qualquer notícia. Ele sabia que, antes daquele dia, sua vida era marcada por decisões que envolviam cifras e lucro. Mas agora, isso parecia tão pequeno frente ao que estava diante dele. Ok, então, ele começou, a voz ainda trêmula. Se eu quiser realmente ajudar, precisamos criar um plano. Um plano que funcione para todos nós. As palavras saíram como uma promessa. Carlos sentiu uma onda de esperança. Sim. Um plano. O que você tem em mente? Suas palavras saíam rápidas, como seu coração, que pulsava forte em seu peito. O empresário olhou para o grupo novamente. Não bastava ser um líder, precisava se tornar parte da comunidade. Podemos começar com um evento. Um dia para reunir todos aqui. Falar sobre o que fazemos, o que precisamos, e o que podemos oferecer uns aos outros. Isso é incrível! Exclamou uma mulher mais velha. Seu olhar de determinação reverberou entre os presentes. Podemos organizar uma feira, um dia de aprendizado, onde cada um pode mostrar suas habilidades. Exatamente! Disse o empresário, um sorriso brotando lentamente em seu rosto. E podemos também trazer pessoas que conhecemos. Especialistas que possam ajudar a capacitar cada um. Isso não pode ser só uma conversa. A ideia estava ganhando força. As crianças começaram a se agitar. Os gêmeos trocaram olhares animados, como se fossem catapultados para um novo mundo de possibilidades. Cada um deles começou a murmurar sobre o que poderiam fazer, desde aulas de música até apresentações de dança. E no meio daquele fervor, o empresário percebeu que a conexão que estava formando com aquela comunidade ia além de um simples evento. Era sobre valores, sobre construir um laço que fosse forte o suficiente para superar as dificuldades que vinham do lado de fora. Mas como podemos garantir que isso funcione? E se der errado? A insegurança ressurgiu, um eco da sua antiga mentalidade. A dúvida o pegou desprevenido. Carlos, atento a essa hesitação, deu um passo à frente. Olha, nós vamos aprender ao longo do caminho. Errar faz parte. O importante é que estamos todos juntos nisso. Ninguém vai deixar o outro para trás. O empresário respirou fundo,
a coragem misturando-se ao medo. Certo. Então vamos começar. Vamos marcar esse dia. Vamos mostrar a todos que somos mais do que números, que somos uma comunidade forte. A determinação em sua voz estava de volta. Como uma onda, o entusiasmo tomou conta de todos. As crianças riram e se animaram. Os adultos começaram a discutir ideias, e a sala, que antes estava envolta em incertezas, agora pulsava com a energia coletivamente criativa. Mas quando pensaram que a animação e a esperança dominariam, um estrondo do lado de fora da sala fez todos pararem. Uma fila de carros, todos com logotipos familiares, parou abruptamente em frente ao local. O empresário sentiu seu estômago embrulhar. Carlos também virou a cabeça. O que isso significa? Ele perguntou, seu rosto refletindo a preocupação do empresário. O empresário fechou os olhos por um breve momento e procurou encontrar uma resposta que não o deixasse em dúvida novamente. Ele se virou para enfrentar o grupo. A única maneira de descobrir é enfrentando isso de cabeça erguida. É hora de realmente ver quem somos e do que somos capazes. À medida que se dirigiam para a porta, ele apenas podia pensar em como esse dia poderia ser decisivo na sua jornada. O que aqueles visitantes poderiam significar para a nova esperança que estavam tentando construir? E se fossem a resposta dos desafios futuros? As perguntas ecoavam enquanto ele se preparava para encarar o imprevisto à sua frente. O empresário respirou fundo antes de abrir a porta. O barulho dos motores se misturava ao murmúrio nervoso da multidão. Ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias, misturando-se com a expectativa e o medo. Ao abrir espaço entre os presentes, os rostos perplexos se viraram em sua direção, acompanhando seu movimento. Os carros, acompanhados por um grupo de homens bem vestidos, ocupavam o espaço em frente ao local. Um deles, um homem de estatura média e cabelo grisalho, se adiantou. Seus olhos eram intensos, e o empresário logo percebeu que aquela figura não era um visitante qualquer, ele era um dos diretores da empresa que fornecia insumos essenciais para a comunidade. O que eles estão fazendo aqui? Carlos sussurrou, a tensão crescendo em seu tom. A notícia se espalhou rapidamente entre os presentes. O empresário se posicionou à frente, erguendo a mão para acalmar os ânimos. Sabia que precisava conduzir o momento com firmeza. Pessoal, vamos ouvir o que eles têm a dizer. O diretor, sem rodeios, começou a falar. Recebemos reclamações sobre a sua iniciativa de organizar a feira. Não podemos permitir que isso atrapalhe nossos negócios na região. Sua voz carregava uma firmeza que ecoava como um trovão. O empresário franziu a testa. O que estava em jogo era mais do que a sua nova ambição. Era o futuro das pessoas que dependiam dele. Escute, ele começou, sua voz buscando a calma no meio do caos. Essa feira não é apenas um evento. É uma oportunidade real para a comunidade se unir e se fortalecer. Ninguém está tentando ferir os negócios de ninguém, queremos apenas criar um espaço para aprendizagem e desenvolvimento. O diretor não pareceu convencido, mas os murmúrios de apoio começaram a surgir entre os presentes. Adultos de pé, demonstrando que estavam prontos para lutar por aquilo que acreditavam. As crianças observavam, os rostos animados, mas com uma pitada de preocupação. A mulher idosa que havia proposto a ideia da feira pôs-se de pé. Nós precisamos disso. Estamos pedindo ajuda e apoio, não estamos atacando ninguém. Precisamos encontrar um meio de colaborar. Os olhos do empresário brilharam de orgulho ao ver a força daquela mulher, um exemplo claro do que ele queria construir. Ele decidiu arriscar. Se quisermos fazer isso dar certo, precisamos trabalhar juntos. O que você propõe, senhor diretor? Como podemos encontrar um meio-termo? O diretor hesitou, surpreso por ter que ponderar a proposta do empresário e da comunidade. A multidão aguardava, seus corações pulsando de esperança. O silêncio se arrastou, criando um momento carregado de tensão. Finalmente, o diretor balançou a cabeça lentamente. Eu posso discutir essa possibilidade com o conselho. No entanto, vocês precisarão garantir que não haverá interrupções nas nossas operações. O entusiasmo emergiu como um raio de sol após uma tempestade.
O empresário aproveitou a oportunidade. Podemos fazer isso. Podemos criar um dia onde todos se benefitem. Nossos esforços podem se complementar, não se combater. Os aplausos começaram a ecoar, aumentando em intensidade. Vendo a união do grupo, o empresário sabia que estava no caminho certo. Esse era o momento de transformação, e mais do que isso, um ponto de virada. Contudo, a conversa já não era apenas sobre a feira. Era sobre como todos, juntos, poderiam desafiar sistemas que estavam lá para desestimulá-los. O que começara como um simples evento agora era a semente de uma revolução na comunidade. Mas enquanto a esperança enchia o ar, a dúvida persistente balançava nas costas do empresário. Como garantir que o que estavam fazendo realmente funcionaria? Ele olhou ao redor, os rostos sorridentes, as crianças animadas, e se perguntou, e se, na busca por mudança, ele acabasse perdendo o que era mais precioso? Esse novo viés de preocupação se solidificou em sua mente, enquanto um novo grupo de carros se aproximava ao fundo, trazendo uma nova onda de incerteza. O que mais está a caminho? Pensou o empresário, atenção-se. Armando novamente. O empresário não teve tempo de se recuperar da tensão do momento anterior. Os motores dos novos carros se tornaram um ruído ensurdecedor, cortando a atmosfera agora carregada de esperança e expectativa. Ele virou a cabeça, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Os novos visitantes saíam dos veículos, figuras imponentes, cuja presença parecia prometer mais complicações. Um dos homens, mais alto e com um olhar desafiador, dirigiu-se rapidamente ao grupo já reunido. Eu espero que todos estejam cientes de que o que estamos fazendo aqui não é para brincadeiras, ele disparou, uma sombra de desprezo em seu tom. Estamos aqui para fazer negócios. E se você acha que isso vai atrapalhar nossas operações, você está muito enganado. Carlos, ao lado do empresário, trocou um olhar preocupado. A tensão no ar era palpável e as esperanças que começavam a florescer pareciam presas em um fio tênue. O empresário respirou fundo, tentando manter a calma. Nós não estamos aqui para entrar em conflito. O que queremos é encontrar um jeito de trabalhar juntos. Esta feira tem potencial para beneficiar a todos, e integramos a comunidade. O homem alto olhou para ele, seus olhos queimando com ceticismo. Eu não vejo como isso pode acontecer. O que essas pessoas realmente precisam é de empregos, e sabe o que isso significa? Garantir que as atividades comerciais continuem inabaláveis. Não podemos permitir que uma feira atrapalhe nossos lucros. As palavras cortaram como facas. O empresário sentiu um frio na barriga. Ele olhou à sua volta e viu os rostos da comunidade, a esperança lentamente se transformando em dúvida. Ele precisava mudar a narrativa, precisava convencer não só os homens de ternos, mas convencer também a sua própria gente de que a fé não era um sonho. Uma criança se aproximou dele, segurando um desenho. Era uma feira cheia de cores, com rostos sorridentes. Eu quero ver isso acontecer, ela disse com a voz doce, cheia de esperança. Um calor subiu pelo peito do empresário ao ouvir sua inocência. Ele se abaixou, olhando nos olhos da menina. E eu também quero, querida. E vamos lutar juntos para isso. Diante do olhar firme da menina, ele virou-se novamente para o grupo de homens. Não podemos apenas pensar em números. Precisamos pensar em pessoas, em vidas. O sucesso de uma comunidade não é apenas medido por lucro, mas pela felicidade e crescimento de cada um que a compõe. O homem alto começou a hesitar, como se finalmente estivesse considerando o impacto humano por trás de suas palavras. Mas a resistência era forte. Essas são belas palavras, mas sem ação, elas não valem nada, ele retrucou. O empresário, sentindo a adrenalina pulsar, decidiu provocar uma mudança. Então vamos agir. Faremos um plano, um dia da feira, com cronograma, sem impactar suas vendas. Se não der certo, podem me considerar um fracassado no que se refere a negócios. Mas se der certo, quem sabe a gente não encontra um jeito de crescer juntos. O burburinho na multidão começou a assumir uma nova forma. As pessoas murmuravam entre si, a esperança ressurge.
O empresário viu que de alguma forma, ele estava conseguindo unir aqueles que, até poucos momentos atrás, estavam divididos. Foi quando o homem alto, ao invés de responder, se virou. Olhou para a comunidade, então, para o empresário, e disse: se vocês conseguem, terei que reconsiderar minha posição. Mas fiquem cientes, estaremos observando a cada passo que vocês derem. A tensão na atmosfera parecia agora uma mistura de expectativa e determinação. Mas a luta estava longe de acabar. A comunidade precisava se mobilizar, preparar-se para esse novo desafio. Enquanto o empresário olhava nos rostos determinados de seus vizinhos, uma nova onda de inseguranças o atingiu. Como trazer todos juntos nesse esforço? Se falhassem, tudo seria em vão. Mas naquele instante, ao ver a menina sorridente mais uma vez, ele decidiu que não era uma opção desistir. Era hora de agir. E no fundo da sua mente, uma pergunta ecoava: e se eles não forem os únicos obstáculos? A festa junina finalmente chegou. O dia radiante iluminou os rostos sorridentes da comunidade. Carlos estava em seu elemento, orientando os detalhes finais com entusiasmo, enquanto Pedro e João ajudavam a organizar as barracas. Olhando para a movimentação ao seu redor, Carlos percebeu que tudo aquilo transcendeu uma simples celebração, era um movimento, um grito de resistência. As barracas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas, o aroma das comidas típicas dançava no ar. A cidade estava viva com risos. Mas uma sombra ainda pairava. O empresário sabia que a elite estaria atenta, e a tensão em seu peito traduzia um medo silencioso, o receio de que a festa pudesse ser sabotada. No meio da agitação, ele avistou o diretor da empresa, que havia se mostrado relutante. Ele estava ali, observando, os olhos fixos na movimentação. Carlos respirou fundo, determinado a convencer mais uma vez que a verdadeira riqueza estava na união. O evento começou, e os moradores dançavam animadamente. Carlos subiu ao palco e se preparou para falar. Apoiou as palmas nas laterais do microfone, sentindo o calor da plateia. Deres um poder aqui, uma força que vai além das dificuldades que enfrentamos. Juntos, somos mais do que trabalhadores. Somos uma comunidade unida por sonhos e esperança. A multidão aplaudiu, e ele viu sorrisos de pessoas que, até pouco tempo, se sentiam invisíveis. Após sua fala, algo inesperado ocorreu. O homem de terno, que sempre representou a elite da cidade, se acercou do palco. O silêncio se instaurou, e todos os olhares se voltaram para ele. O coração de Carlos disparou. Então, vocês vão gostar de saber que o conselho aceitou a proposta da feira, disse o homem, a voz ecoando. Havia um misto de surpresa e desconfiança entre a plateia. Parece que mudar é necessário, e se podemos nos beneficiar, talvez seja uma boa ideia colaborar. Um grito entusiasmado ecoou, e as pessoas começaram a se agitar. O empresário se lembrou do medo que sentirá ao abrir a porta para os executivos. Olhou para os olhos brilhantes de Pedro e João e percebeu o impacto que essa mudança poderia ter. O dia prosseguiu com jogos, danças, e uma energia contagiante uniu toda a comunidade. As crianças, incluindo os gêmeos, dançavam e sorriam com uma felicidade genuína, como se finalmente tivessem encontrado seu espaço. Entre os aplausos, Carlos percebeu que a mudança não estava apenas na aceitação do empresário, mas na transformação interna que acontecerá com ele também. Sua vida antes repleta de excessos agora parecia tão distante. Ele havia aprendido que sua posição na sociedade não importava diante da importância de mudar vidas. A festa seguiu, e novos laços foram formados, entre moradores e elite, mostrando um caminho que antes parecia impossível. Ao final do dia, as mesas estavam quase vazias, seus habitantes focados em conversas animadas. Enquanto o sol se punha, Carlos olhou para os rostos alegres e palpitantes ao seu redor. Foi nesse momento que percebeu, eles estavam no caminho certo. A soma das pequenas vitórias derrotou obstáculos enormes. Com a festa à vista do fim, e a música suavemente diminuindo, Carlos e o empresário trocaram olhares cúmplices. Ambos sabiam que um novo capítulo havia se iniciado. Era hora de criar um futuro onde a educação e a unidade reinariam. A comunidade, um dia cheia de incertezas,
agora pulsava com a promessa de esperança. E Carlos, ao lado de Pedro e João, sorriu ao perceber que sua escolha de lutar pelo que acreditava fora a maior vitória que teria. Estamos juntos nisso, disse Carlos, olhando para os gêmeos. E juntos, podemos mudar o mundo. E, assim, com o coração em paz, ele sentiu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Ao final da festa, os moradores se dispersaram com um sentimento renovado, levando consigo a faísca da mudança. Agora, mais do que nunca, sabiam que seus sonhos eram possíveis, e a luta deles apenas começava. E você, que leu até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa mensagem de transformação. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e despertar essa esperança. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer a diferença.